tenho meditado em algo, já tem uma semaninha e meia aí. E o Senhor permitiu que eu estivesse aqui com vocês hoje para ministrar isso para vocês, amém? Todos aqui já ouviram falar do ministério de Jonas. Olha aí. Jonas, mais conhecido, aquele que tinha um brinquedinho. Não precisa gastar tanto tempo aqui falando do ministério de Jonas não, porque todo mundo conhece. Jonas, ele tinha um chamado de Deus para pregar em Nínive. Por fim, e ele não foi. Ele foi para o oposto. Ao invés dele entrar sentido oriente e ir oposto ao mar Mediterrâneo, sentido Espanha, né? A parte do Mediterrâneo, ele queria fugir para uma cidade chamada Tarsis. A gente sabe a história, que Deus mandou uma tempestade, coisa e tal. Ele estava dormindo lá embaixo do navio. Descobriram que ele era a causa daqueles problemas. Jogaram ele para fora do barco. E aí a gente conhece a história, que Deus permitiu que um peixe o tragasse, o devolvesse na praia. E daí então ele vai para Nínive pregar. Amém? Amém. A questão é, por que Jonas, ele fugiu da missão que ele tinha? São muitas as pessoas hoje que têm fugido da missão que Deus deu a elas. Espero que não seja você. Amém? Amém. Eu gosto desse clima alegre assim que vocês estão hoje. Feriadão amanhã, todo mundo vai para a praia. Muito bom, né? Pois é. Por que ele fugiu? Ele dá a resposta. Vamos ler a resposta. A resposta está no seguinte: ele vai para Nínive e ele começa a pregar. Nínive tinha mais de 100 mil moradores. Era grande para a época. Para você entender, uma cidade de 100 mil habitantes nos dias de Jonas é como se fosse hoje uma cidade de 100 milhões de habitantes para nós hoje. 100 eu joguei muito alto, põe uns 30, 40 milhões. Tamanho da grande Tóquio assim. Proporcional, tá? A realidade do número de pessoas que moravam na terra naquela época. E a cidade era imensa, e a Bíblia diz que durante 40 dias ele ficou proclamando ali que Deus mandaria fogo, igual Sodoma e Gomorra. Vai mandar fogo, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Pois bem, ele profetiza, sobe para um monte e fica esperando lá que Deus mande fogo, igual na história de Sodoma e Gomorra. Só que Deus não mandou fogo, porque Deus, ele viu um coração quebrantado no povo de Sodoma e Gomorra, no povo de Nínive, quando eles ouviram a mensagem. O próprio Jesus vai citar isso a respeito dos moradores de Nínive, os ninivitas. Amém? É tão interessante isso, irmãos, porque aquele povo assírio, era um povo extremamente pagão, era um povo que não entendia nada a respeito de Deus, do Deus dos hebreus. Mas aquele povo aceitou uma mensagem que foi dada porque era uma mensagem de Deus, não era uma mensagem de Jonas. Irmãos, a gente que tem a missão de levar o reino de Deus, o amor de Deus, o plano de salvação de Deus para o homem, nós precisamos entender que nós não precisamos carregar com a gente uma interpretação pessoal, atual, para os nossos dias. A mensagem de Deus a gente tem que dar. Tem que ficar preocupado se as pessoas vão entender ou não vão entender. Eu tinha até muito essa preocupação. Uma vez eu marquei um culto especial e eu pensando na minha cabeça que eu não posso falar algumas coisas porque tem gente aí que nunca ouviu e não vai entender. O povo de Nínive não entendia nada do que Jonas estava falando e eles se arrependeram, porque o que faz a pessoa se arrepender é a mensagem que vem de Deus, não a mensagem que vem de nós.
Claro que se a gente pode facilitar, a gente vai facilitar. Não estou querendo dizer que intencionalmente a gente vai dificultar o reino de Deus. Estou querendo dizer que a gente não tem que contar com a nossa participação. Mas a verdade do Evangelho é algo de Deus para o homem. E ele prega o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus não, ele prega arrependimento, salvação. Só que ele não contava que o povo se arrependeria. No capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó: Deus observou tudo quanto fizeram e como converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. Amém? É importante falar que eles eram violentos. Era um povo extremamente violento. E aí a Bíblia vai dizer que eles se arrependeram dos atos de violência. Eles se arrependeram dos atos de violência deles. Era um povo violento. E olha só, e atendeu às orações do povo e voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Agora olha a reação de Jonas. Nosso foco aqui está no capítulo 4. É o que vai falar a ministração. Vamos ler o capítulo 4 inteiro. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Olhem para mim. Olhem para mim. Jonas ficou decepcionado com Deus. Ficou decepcionado com Deus porque Deus não cumpriu o que ele havia prometido para Jonas, que destruiria aquele povo e cumpriria a profecia dele. E ele vai ficar irado, revoltado. E olha aí, então orou ao Senhor e desabafou: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Olha a resposta do porquê que ele fugiu da missão dele. Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida, eu te peço. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Os irmãos estão até amarrando aí o Jonas aí, né? Está amarrado, queima ele, Deus me livre. Mas é. E o Senhor lhe questionou: que é isso, rapaz? Que você está nervoso aí? Tem alguma razão para você ficar tão enfurecido desse jeito? Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Armou ali uma tenda e sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira, uma aboboreira, na tradução João Ferreira de Almeida, sobre ele, uma árvore grande, a fim de oferecer mais sombra e conforto para sua cabeça, livrando do calor, do excesso do calor. Amém? Então tá bom. Tá no último as luzes aí? Não tem mais luz não? Aumenta aí porque tá meio escuro, não tá escuro, irmãos? E estão chamando a nossa igreja aqui de caverna, de tão escura que é, né? Agora eu gosto desse ambientezinho porque fica mais agradável, mas aí eu não enxergo direito. Tá no último? Então tá bom. Então põe mais luz aí, irmãos. Então vamos lá. Onde eu parei? Vocês estão mais perdidos que eu também, né, irmãos? Calor excessivo. Versículo qual é? 5, 6. Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Então ele ficou feliz por causa da planta porque estava muito calor e aí deu sombra para ele e ficou feliz. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta
que atacou o arbusto, e sendo frágil secou. Logo lhe apareceu o sol. Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco. O sol fustigou a cabeça de Jonas, queimou na cabeça dele, a ponto dele quase perder os sentidos. Imagina, você está num deserto, num lugar assim, num sertão, num lugar muito quente, sabe? Por isso ele desejou morrer, e exclamou: para mim é melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tendes algum motivo para estares tão furioso por essa planta? Aí ele vai replicar: Jonas, sim, tenho. Olhem para mim. É interessante porque tem pessoas que vão querer questionar com Deus e vai querer dar os motivos dela para Deus, né? Eu tenho os meus motivos. Eu tenho os meus motivos. Precisa ver se os nossos motivos são plausíveis, são aceitáveis para Deus, né? Vamos ver se Deus aceita aí o motivo dele. Eu estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou: ora, Jonas, você está tendo compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela, não fizestes crescer, nem a podastes. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena desta grande cidade? Amém? Eu estava lendo isso aqui, irmãos, e aí eu fiquei mastigando isso aqui durante uma semana e meia, e o Senhor Deus, ele foi colocando algumas verdades. Na verdade, Deus ele apresentou aqui vários pontos para mim. Inclusive uns eu até deixei de fora, porque senão ia ficar muito grande a ministração e a gente pode trazer uma outra hora. Mas eu separei 7 desses pontos que o Senhor saltou em meus olhos, a fim de compartilhar com você, mostrando a história de Jonas. É importante você entender que Nínive era a capital do Império Assírio, tá? Era a maior cidade deste grande império. E essa nação, querido, ela era muito dura com Israel, muito dura. Era uma nação que estava em alguns conflitos com Israel, e conflitos esses do qual Israel, em determinados momentos, estava em desvantagem. Muito por causa do pecado de Israel, Deus ele permitia que algumas nações ao redor de Israel fossem usadas a fim de meio que de uma forma muito drástica corrigir aquele povo. Então, quando se falava de Império Assírio, então vinha em mente de um hebreu um povo que eles tinham motivo para odiar, sabe? Nós não gostamos desse povo, é um povo que veio aqui e destruiu o nosso povo. E é interessante que Deus, ele vai enviar Jonas para profetizar contra esse povo, apontando o pecado desse povo. Eu tenho comigo, querido, que nessa altura Jonas ele já estava meio que desconfiado que Deus estava mandando ele lá para ele poder profetizar contra aquele povo, porque Deus tinha intenção de perdoá-los. Porque ele vai dizer isso: eu sabia que o Senhor iria perdoá-los. Então, quando você ouve: Jonas fugiu de Nínive porque era um povo violento. Eles eram sim um povo violento, mas um povo violento quando eles estavam em guerra. Era um povo violento contra outras nações. Obviamente, se eles estivessem ali representando uma outra nação, também seriam violentos com ele, mas esse não era o real propósito. Na verdade, Jonas não queria pregar lá porque ele sabia que Deus não destruiria aquela cidade. Isso o desgostou. Por quê? Porque Jonas era um profeta preocupado com a sua imagem, não com a imagem de Deus. Então vamos entender a cabeça de Jonas. Ele é hebreu, ele é de um povo, do povo de Israel, e ele vai agora ser um agente de Deus para levar salvação para um outro povo. Ou seja, o Deus dos hebreus vai perdoar e abençoar os assírios. Ele vai dizer: não,
Como é que vai ser a minha imagem perante o meu povo? Ah, esse é o profeta que orou e Deus abençoou o nosso inimigo? Então agora, começa a raciocinar comigo e entender o posicionamento de Jonas. Jonas ele vai sintetizar, querido, um pensamento que se tornou o oposto do real propósito de Deus estabelecido na figura de Abraão. Deus ele vai falar para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas por algum motivo eu tenho comigo que pelo advento do pecado, do egoísmo no coração do homem, eles não conseguirem cumprir os maiores mandamentos, que era amar o próximo como a si mesmo. O hebreu ele se tornou extremamente individualista e sem a direção de Deus. Tudo bem que Deus falava que eles não deveriam se relacionar e tomar os deuses daquele povo. Deus queria que aquele povo servisse a Ele. Mas a chamada de Deus era para que vocês me sirvam e abençoem os outros. Mas desde sempre, irmãos, eles se tornaram um povo segregacionista, um povo elitista, e que tratavam todas as nações como pagãs, dos quais deveriam ser destruídas. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus ele vem no meio deles, dos judeus, para derrubar esse muro, é exatamente isso. Jesus ele vem usar esse povo, o povo judeu, para abençoar todas as nações. Te serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava querendo dizer isso, que Cristo abençoaria todas as famílias da terra. Mas Jonas ele era esse exemplo, o exemplo de um homem que dizia: não, eu não posso profetizar salvação para um povo pagão. Isso é muito natural também dentro da igreja primitiva. Paulo vai falar sobre isso, Pedro vai viver isso. A tradição ainda mantinha aquele bloqueio, não aceitando gentios no mesmo ambiente dos santos, dos salvos, dos hebreus, dos judeus, né? Não hebreus. Então, agora a gente consegue entrar dentro da mente de Jonas. Por que ele fugiu de lá? Porque ele estava preocupado com a imagem dele. Ele dizia: não, eu não posso profetizar para um povo que vai ser salvo. E ainda tem um agravante: é um povo que destrói a minha nação e agora eu abençoo eles a fim de que eles sejam salvos. Eu não posso fazer isso. Irmãos, olhem para mim aqui, por favor. O maior erro nosso é a gente achar que os chamados que Deus confia a nós são chamados tranquilos e confortáveis. Olhe para mim. Se o que você está fazendo para Deus você julga ser fácil, confortável e muito bacana, muito pop, digamos que, quando eu digo pop, é muito, sabe, muito cultural, muito legal, você pode ter certeza que o que você está fazendo não é uma missão dada por Deus. Porque a missão dada por Deus para qualquer homem, de Gênesis a Apocalipse, sempre colocou o homem numa condição de conflito com os seus dilemas pessoais, com os seus problemas familiares, com os seus problemas às vezes de saúde, com os seus problemas financeiros, com os seus objetivos. Sempre que Deus chamava e dava uma missão para alguém, esse cara tinha que renunciar a alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, sofrer alguma coisa. Só que as pessoas acham hoje que Deus vai dar uma missão para ela, e a missão que Deus vai dar para ela é, sabe, é como se você fosse fazer missão igual outro dia. Outro dia o cara falou para mim que era missionário. Eu falei: pô, que legal, cara, bacana. Eu falei: você foi para onde? Ele falou: não, eu estava na Austrália. Eu falei: ó, legal, missão na Austrália, mas lá tem muito crente, não tem? Tem as igrejas grandes lá, né? Eu falei: tal, mas eu estava lá. Aí eu, curioso que todo mundo fui entrar na rede social dele, pesquisar. Eu estou vendo foto dele andando de surf, de prancha. Você estava fazendo missão lá ou estava surfando? Sabe como é que é, né? Surfista. Foi para surfar. Foi para surfar e se der tempo a gente fala de Jesus aí. Claro que a gente pode aproveitar um momento de distração, um momento de viagem, um momento de, sei lá, de conforto nosso e ganhar alguém também. Não vamos ser hipócrita. Mas eu não posso dizer que essa é a minha missão. Deus me chamou para mim lá para Jericoacoara, num lugar chamado Lagoa Azul, onde a água é azul. Já fui lá, é azul mesmo. E aí tem um pé de coco enorme. E aí eu pego o coco e fico bebendo água de coco
com a certeza que na minha conta bancária tem 50 milhões de dólares, eu fico ganhando as almas para Jesus, as que passam ali. Quando vem alguém nadar, eu falo: Jesus te ama, põe mais tapioca para mim aí e tal. A gente não vê muito isso dentro da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma missão, irmãos, eles abandonavam tudo. Que amém desanimado, hein, irmãos? Eles abandonavam tudo. Olhe para mim aqui. O que a gente abandonou no último mês pela causa do Evangelho? O que a gente renunciou no último mês para levar salvação aos que são perdidos? Queria só um amém, pelo menos, né? Um glória, um brado, um aleluia, né? Entendeu? Você entendeu? O que foi que você deixou? Aí a gente fala: não, eu deixo. Irmãos, a gente não consegue deixar nem o celular de lado, deixar de mexer nele. Os viciados estão todos falando a verdade, né? Os que falam a verdade são os mais viciados, nessa mesa. Então, só que aí Deus vai falar 7 coisas para mim que são importantes, e me edificou e creio que vai edificar você também. O caso de Jonas, irmãos, ele é um exemplo de como as nossas motivações particulares e individualistas podem rivalizarem com o propósito de Deus. Às vezes Deus tem um propósito para mim, às vezes Deus tem um plano para mim, só que as minhas motivações particulares, as minhas motivações pessoais, elas podem rivalizar com esse propósito. Irmão, se eu tiver algum propósito particular e pessoal meu aqui, isso aqui vai entrar em conflito com o propósito de Deus. Então, eu tenho que alinhar o meu propósito particular e pessoal com o propósito de Deus ou abandoná-lo, renunciá-lo. Jovem Henrique foi isso. A ambição particular dele entrou em conflito com a ambição de Jesus. A ambição de Jesus era o quê? Que ele tinha que fazer com as riquezas? Vende, rápido, pensa, vai, põe a cabeça para pensar. A ambição de Jesus, o que ele tinha que fazer com o dinheiro? Vende. E a ambição dele? Não, negocia, fica mais rico, lucra mais. Amém? Quais são as minhas ambições? Quais são as suas motivações particulares, individualistas? É interessante, irmãos, que ele prega para todo mundo na expectativa que ninguém fosse salvo. Imagina, já pensou se eu vim aqui hoje? Todos vocês estão aqui não são batizados. E aí eu falo: eu vou lá, vou pregar para o povo batizar. Irmãos, você tem que batizar, aceitar Jesus. Aí de repente todo mundo levanta a mão e fala: então eu vou. Como que eu tenho que ficar? Uau! E solta fogos e... Mas aí quando todo mundo fala: vamos me batizar, poxa. Então o cara, ele está pregando uma mensagem na expectativa que as pessoas não acreditem na mensagem que ele está pregando. Pastor, por que a mensagem que ele pregou, na expectativa que ninguém aceitasse, funcionou? A mensagem não era dele, a mensagem era de Deus. O que funciona não é a minha mensagem, é a mensagem de Deus. Amém? Querido, a minha ambição, o meu motivo particular, individualista, não vai funcionar no reino de Deus. O que vai funcionar é a direção pré-estabelecida, direcionada por Ele. Amém? E aí ele vai, prega, sobe na montanha e fala: tá vendo? Daqui a pouco cai fogo, igual Sodoma e Gomorra. Só que ele percebe um movimento de gente jejuando, mandou crianças jejuar, mandou os animais jejuarem. O povo está orando. E aí ele vai orar para Deus: e aí Deus? E lá está Deus fazendo o quê? Se arrependendo e perdoando o povo. Aí ele se acende de ira. E ele fala: tá vendo? Tá vendo como é que é? Por isso que eu não preguei aqui, porque eu esperava que eles não se eu esperava que eles se arrependessem e o Senhor não destruiria. E ele fica irado, ele fica revoltado, ele fica decepcionado. Irmão, olhe para mim, você me perdoa falar isso, mas se o Senhor me colocou aqui como arauto para proclamar verdades para o mundo e também para a igreja, eu tenho que falar isso, irmãos. Muitos de nós estamos como Jonas, só que ao invés de estar na função ativa, estamos na função passiva. Ao invés de estarmos falando, estamos ouvindo. Jonas falava na expectativa que eles não fizessem nada,
por vezes nós ouvimos já na expectativa que nós não vamos fazer aquilo que nós estamos ouvindo. Porque Jonas tinha uma concepção: eu estou irado com o que Deus fez, porque olha aí como Ele me usou para abençoar um povo estranho. Essa é a síntese do individualista. O individualista, ele não quer ser usado para que Deus abençoe o outro. O individualista, ele quer que Deus use o outro para que ele seja abençoado. Você veio aqui para quê? Já pensou você veio aqui hoje e falar: nossa, eu fui na igreja hoje, Deus vai me usar muito para que alguém seja muito próspero e abençoado. E você? Ele não falou nada comigo. Provavelmente eu sairia triste. Paulo falou: não, o meu ministério é enriquecer os outros. Se eu não ficar rico, não tem problema não. Fui chamado para isso. Essa é a visão que Jonas não tinha. O chamado dele, ele era individualista, ele estava preocupado com a imagem dele, do que ele ia lucrar, de como ele estaria feliz, de como ele estaria bem com todo mundo. E Deus falou: não, eu te trouxe aqui para você abençoar 120 mil pessoas. Eu estou preocupado com a imagem dessas 120 mil pessoas. Eu já considero você salvo, o que mais você precisa? Mas o Jonas, por ser alguém movido a individualismo, Jonas é um homem que está disposto a ver a destruição de 120 mil pessoas para que a imagem dele, para que a alta imagem dele prevalecesse sobre todos e todos conhecessem: aí está um homem que Deus cumpre a palavra. E por vezes nós estamos assim, por não entender o reino de Jesus, a gente se dispõe em ver a destruição de alguma coisa, a fim de que a gente entre na nossa zona de conforto. Irmãos, se fosse para você morrer para que alguém fosse salvo, e você aceitasse isso como um chamado de Deus para a sua vida, eu diria que então você entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Só que por vezes, irmãos, a primeira coisa que eu penso é no meu conforto, na minha imagem. Eu não me importo, irmãos, se alguém está sofrendo com aquilo ou não, com a minha desistência, com o meu fracasso, com o meu abandono. Eu estou pensando em mim. Se hoje eu tivesse uma enfermidade mortal, mas Jesus falasse para mim: você vai pregar até o último dia da tua vida porque alguém ali precisa, e eu recuasse, então eu seria infeliz, então eu seria individualista, então eu não entenderia a minha missão. Amém, irmãos? Quando você abre mão daquilo que Deus mandou você fazer pelo teu conforto, porque você não está bem, você está pensando em você, você não está pensando em Deus. E o grande problema de não pensarmos em Deus é que às vezes Deus, além de pensar em nós, Ele está pensando naquilo que nós podemos fazer para Ele. Ele está pensando em outros. Quem crê nisso em nome de Jesus? Vamos lá, 7 coisas que Deus falou no meu coração. Vamos falar rápido para acabar o culto, que vocês querem ir embora dormir, porque está todo mundo com sono aqui, amém? Que não, que fala para quem está ao teu lado: você está acabado, irmão. Olha a tua cara de olho vermelho, parece até que fumou maconha antes de vir para a igreja. Hein? Vamos lá. As 7 coisas agora, 7 passos da vitória, amém? Dá um amém aí em nome de Jesus aí, vai lá. Até vocês estão desanimados, hein? Pelo amor de Deus. Pensa comigo aqui. 40 dias atrás, onde estava o Jonas? Foi mais ou menos uns 40 dias. Onde estava o Jonas? Você conhece a história? Onde estava o Jonas? Dentro do barco, indo para outro lugar, fugindo para Tarsis. E o que acontece? Tempestade, jogam ele dentro do mar. Alguém já jogou você dentro do mar? É horrível nadar no mar. Não é tão horrível, é fácil nadar no mar, mas dá uma sensação ruim. Eu lembro que uma vez eu nadei bem no alto mar, lá no sul, e você fica com uma sensação muito ruim, que sei lá, que vai vir um tubarão e te pegar ali, é horrível. Agora imagina a tempestade, e ele não tem força para nadar contra a força do mar, contra as ondas do mar, e o peixe vem e come ele. Só que o peixe vai lá e vomita ele. Se vocês fossem resumir nisso que aconteceu: Jonas está no mar, quase todo mundo morrer, de repente o peixe pega ele, joga ele de volta para o porto para ele voltar para
Qual é o nome disso? Isso seria o quê? Um milagre. O que mais? O que seria isso? Livramento. Vai, o que mais? Fala, irmãos. Milagre, livramento. Isso, outra chance. Tudo bem. O que mais? Seria a misericórdia de Deus com ele. Porque se não fosse a misericórdia de Deus com ele, ele estava ferrado. Ou não? Vai? Sim. Deus falaria: ei, bichão, você não foi lá para Nínive? Morre agora aí. Mas a misericórdia de Deus dá uma segunda chance a ele. Alguém aqui já experimentou a misericórdia de Deus? Te dando uma chance, te dando um livramento, te dando um milagre, te dando, sei lá. Como que você reage a isso? Ai, pastor, aí eu vou lá na igreja dar o meu testemunho. Então, eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Eu estava perdido. Aí você dá o testemunho. Tá bom, dá o testemunho, tá válido. Mas como que a gente reage a um momento de livramento que a gente experimenta? A uma expressão clara de misericórdia de Deus com a gente pelo tamanho do amor que Ele tem. Irmãos, Jonas foi esse homem, só que ao contrário. Ele não foi grato à misericórdia que ele recebeu. Essa foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Ele chega em Nínive e ele começa com o coração cheio de ódio e dizer: manda fogo, Deus, Deus vai mandar fogo. Então quando ele está pregando para o povo: Deus vai mandar fogo, Deus vai mandar fogo, ele estava num sentimento de ódio, motivado: Deus vai punir, Deus vai punir, Deus vai punir. E essa pregação, querido, que ele estava dando aos outros, ela destonava, ela estava em desacordo com aquilo que aconteceu na vida dele. Porque alguns dias atrás ele era tão pecador como o povo de Nínive, e ele experimentou o amor de Deus da forma mais radical e extrema na vida dele, mostrando o quanto Deus era misericordioso com ele. Amém? Jonas se esqueceu da misericórdia que Deus havia tido com ele, por isso ele não teve misericórdia dos moradores de Nínive. Irmãos, quando nós esquecemos o quanto Deus foi misericordioso conosco, quando a gente perde esta percepção: para que eu preciso salvar o mundo? Para que eu preciso ganhar as pessoas para Jesus? Para que eu preciso transformar o mundo? Deixa eles morrerem. O sentimento de gratidão, irmãos, ele é medido. O sentimento de gratidão, a gente percebe ele na forma que a gente ministra misericórdia para os outros, na forma que a gente se preocupa em transferir aquilo que a gente recebeu, a graça, a misericórdia que a gente recebeu de Cristo. A Bíblia vai dizer: bendize, ó minha alma, ó Senhor, Salmo 103:2, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios para mim. Ele está dizendo: olha, minha alma vai te adorar, vai te louvar, e ela não vai esquecer aquilo que o Senhor fez por mim. Olha para mim. Muitas pessoas estão tratando Deus como se Deus não tivesse feito nada por elas. Você não pode ser assim. Participa do culto em nome de Jesus. Agora é sério, irmão, participa, fala em nome de Jesus, amém, glória. Você crê? Vai orando para que isso entre no teu coração, só para não ser mais uma mensagem. Senão é melhor ir embora, o que adianta? Você vem aqui, ouve uma mensagem forte, amanhã você já estou fraco de novo. Deus está falando contigo: para que você tá galera aí de falar que está fraco. É só você ouvir, crer e permanecer naquilo que você para de estar fraco. Amém? Então mostra a vontade em nome de Jesus. Como é que a gente está tratando aquilo que Deus nos deu? O que é que Deus nos deu, aliás? Porque a impressão que dá é que Ele nos deu qualquer coisa. Irmão, se Deus te dá um carro novo, beleza, isso não é suficiente. Se Deus te dá um emprego novo, beleza, isso não é suficiente. Se Deus te curar do câncer, beleza, mas isso não é suficiente. Se Deus tornar você a pessoa mais rica do mundo, beleza, mas isso não é suficiente. A pessoa que tem a família mais feliz do mundo, beleza, mas não é suficiente. A única coisa que é suficiente para a nossa alma, querido,
ela ter certeza que a nossa alma estava condenada e agora ela foi livre dessa condenação. Quando a gente experimenta essa misericórdia em nós, e dá o devido tamanho a isso, então eu vou ter misericórdia dos outros. Amém? Olha para mim. Só é misericórdia quando além de receber você está disposto a dar. Não existe misericórdia da qual eu só recebo. Só é misericórdia quando além de você receber, você está disposto a dar. E às vezes a gente fala para todo mundo que a gente recebe de Deus e não sei o que tem e tal, mas o quanto a gente transfere daquilo que a gente recebe. Tá ligado? Amém? Quem está entendendo isso aí? Em Deuteronômio 4:9 diz: então somente guarda-te a ti mesmo e cuida da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivam recordações que nunca se apartam do teu coração em nenhum dia da tua vida. Agora, ensinas com dedicação os teus filhos e os seus netos. Cara, você experimentou muita coisa no teu coração. Ensina os seus netos, os seus filhos, ou seja, aqueles que precisam aprender. Irmão, quando eu estou dando uma cesta básica para alguém, quando eu estou abraçando alguém, quando eu estou fazendo alguma ação social para alguém, meu maior foco não é apenas suprir a necessidade material e física desta pessoa, porque para isso não precisaria ser cristão para fazer. Aliás, até os ímpios fazem isso. Mas o meu maior objetivo é que esta pessoa experimenta e entenda a misericórdia que eu recebi. Que ela receba isso também. Amém? Jonas estava a fim de condenar Nínive. Deus estava a fim de perdoar. Por vezes a gente quer condenar quem Deus quer perdoar. Perdão a expressão, mas para você acordar, por vezes a gente quer que aquela pessoa que Deus está amando ela, que ela se ferre. Nós somos assim, não somos? Pastor, eu estou com uma vontade tão grande que aquela pessoa morra. Não é? Não é verdade? Bem que Deus podia levar ela, né, pastor? De preferência até para o inferno, né? Seria assim uma bênção dobrada. Não é? Quando o Jonas descobre, rapaz, você viu lá, Jonas, eu estou perdoando todo mundo e a coisa está mais linda. Ele ficou irado. Olha, para Jonas, Deus estava pisando na bola com ele, porque não estava massageando o ego dele, cumprindo a palavra que saiu da boca dele, tá dizendo para todo mundo, está vendo a imagem desse profeta? Esse é profeta. Para Jonas, Deus estava traindo ele para compensar alguém. É essa, irmãos, a mentalidade de alguém que não entende o princípio de misericórdia. Ela sempre vai achar que ela está saindo na pior. Tipo, eu tive aqui um negócio com a Gleice, ela saiu na melhor e eu saí na pior. Aí Deus vai lá e diz, perdoa. Aí eu vou e perdoo. Só que na opinião de todo mundo, eu estou perdoando tal, mas ela continua bem e eu continuo mal. Humanamente falando, não se entende o princípio de misericórdia e perdão. O que é isso? Que Deus é esse? Humanamente a gente não entende esse princípio, irmãos. Deus está me usando então, a minha imagem, para abençoar 120 mil pessoas. Jonas não perdoou o perdão que Deus deu para os assírios. É forte isso, né? Jonas não perdoou o perdão de Deus. E a pergunta que o Senhor Jesus fez no meu coração é: será que, olha para mim aqui, deixa essa pergunta entrar no seu coração. Será que chegamos ao nível de amor extremo? Será que a gente está chegando a esse nível de amor extremo, a ponto de aceitar Deus, perdoando e amando o nosso pior inimigo? Você já chegou a esse ponto extremo já, irmãos? Que a pessoa que você julga ser o teu tudo na vida é Deus. Só que existem muitas pessoas que você julga ser pessoas inimigas, pessoas que você não aceita. E se Deus amasse essa pessoa assim como Ele ama você, você sabendo que você faz tudo para agradar Ele e essa pessoa não. Será que a gente tem chegado ao ponto de experimentar o amor de Deus ao máximo, ao extremo,
a ponto de aceitar Deus perdoando aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos feriu, aquela pessoa que colocou a gente para baixo? Jonas não conseguia entender isso. Deus não pode perdoar esse povo. Esse povo é sanguinário, esse povo é violento, esse povo luta contra o povo dele. Esse povo é pecador, não. Ele não entendeu o princípio de misericórdia. E misericórdia não tem a ver com o que a gente faz, irmãos. Misericórdia tem a ver com o que Ele fez. Não tem a ver com o tamanho do amor que a gente desenvolve por Ele, mas o tamanho do amor que Ele tem por nós. Amém? Se o sentimento que eu estou dando para alguém, que eu chamo de perdão, só é dado porque alguém fez algo muito bom, então não é perdão. Isso é uma retribuição. Não é perdão. Perdão é um sentimento, uma atitude que se dá sem merecimento. E essa é a graça que nós vivemos e nós devemos experimentar hoje. Mas o sucesso da visão, terceira coisa que Deus falou no meu coração. Amém? A primeira coisa que Deus falou no meu coração é: a misericórdia só é misericórdia quando alguém está disposto a dar aquilo que recebe. Jonas esqueceu do livramento que teve no mar, então condena todo mundo. O que Deus fez na vida dele parece não ter tanto peso assim. E aí esse cara chega ao extremo de dizer: eu não aceito o perdão de Deus para eles. Será que a gente aceita, irmãos, ver Deus tornando aquela pessoa que a gente quer ver ela o mais longe possível, ela num grande sucesso? Se a gente estiver experimentando a graça e a misericórdia de Deus, você pode ter certeza que a gente vai saber lidar com isso. Amém? Ao ponto de amor ao extremo, a chegar no limite mesmo, irmão, onde você consegue aceitar Deus perdoando até os seus inimigos. Terceira coisa que Deus falou no meu coração: na ótica de Jonas, o sucesso da missão dele estava onde? Se Deus destruísse Nínive. Só que na ótica de Deus, o sucesso da missão de Jonas não estava se Nínive fosse destruída, mas se Nínive não fosse destruída, se Nínive fosse perdoada. Irmãos, quando nós colocamos o sucesso do plano que Deus tem para nós na nossa ótica, na nossa visão, vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque o julgamento condenatório de Jonas, ele era conflitante ao desejo proativo de Deus em perdoar aquele povo. Ou seja, Jonas tinha um desejo para que Deus condenasse, mas o desejo de Deus era proativo, era espontâneo. Não, mas eu quero perdoar eles. Irmãos, a gente vive numa época onde as pessoas, elas defendem o amor na ótica delas. Então isso aqui é amor, então eu defendo. Isso aqui, isso aí não é amor, então. Só que no Evangelho de Cristo a gente aprende a amar os outros e a defender esse amor, não segundo a nossa ótica, mas segundo a ótica que é de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu imagino. Eu acho que o certo é isso, eu acho que é isso, eu acho que... O que eu mais ouço hoje é as pessoas falando isso: eu acho. Então, o suposto amor que Jonas tinha por Deus, um amor legalista que dizia: esse povo é pecador, não é temente a Deus, então tem que morrer. Esse suposto amor que Jonas tinha por Deus não estava agregado no amor que Deus tinha pelo povo. E é isso que Deus está mostrando para Jonas: Jonas, se você me ama realmente, o amor que eu tenho pelo povo tem que estar agregado no amor que você tem por mim. Aí a gente fala: não, eu amo a Deus. Não, mas tem algumas coisas que eu ainda não me convenci, não. Não, eu amo a Deus, mas esse irmão eu não olho. Desculpa, filho, você não ama a Deus. Porque se você amar a Deus, todo o amor que Deus tiver por qualquer pessoa vai estar agregado no teu amor por Ele. Amém, queridos? Olha para mim. Expressão de amor baseado na sua opinião não passa de orgulho.
Expressão de amor baseada apenas na sua opinião é o teu orgulho, é o que eu acho. Então eu perdoo quem eu quero, eu amo quem eu quero, eu ajudo quem eu quero. Por exemplo, feminista. Feminista não defende direito de mulher. Feminista defende direito de feminista. Então é o que? Isso é orgulho. É partidarismo. É um clube dela. Se tiver uma mulher que diverge, não é mulher. É uma mulher machista, então a gente não defende. Entendeu? Esta não é a expressão de amor que Jesus ensinou. Expressão de amor que Jesus ensinou, o amor dele está agregado à minha ação. Então você pode ter uma opinião completamente diferente da minha, mas se Deus te ama, eu vou te amar também. Por isso a gente tem que amar todo mundo. A gente ama comunista, a gente ama fascista, a gente ama nazista, a gente ama todos, porque Deus ama todos. Não, mas esse cara é o pior de todos os pecadores. Deus ama ele. E a igreja precisa entender isso. Senão a gente vai começar a desenvolver ódio por algumas pessoas. Esse cara não gosta de Deus, então eu odeio ele. Irmãos, a gente foi chamado para amar até aqueles que nos odeiam. Amém? Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Jonas teve uma dificuldade imensa de entender. Ele está todo revoltadinho. Vou dormir, estou chateado. Porque tem gente que quando está chateado vai dormir, não vai? Tem gente que já deve estar chateado aí, porque já está dormindo já, né? Quem já foi dormir chateado? Estou chateado, vou dormir. Aí Deus fala, beleza. Vai dormir, né? Malcriado. Aí Deus faz crescer uma aboboreira. Aí ele acorda no outro dia, ai que gostoso, que fresquinho que está aqui. Aí ele vai dormir, vai uma lagarta, pica lá e seca. Irmãos, já viu, né? O bicho ficou revoltado. Onde já se viu? Pode me matar, pode me matar. Até minha boboreira custava deixá-la aí. Ele não tinha nada, queridos. Ele não tinha nada. Mas aí o que Deus dá, diferente de Jó, e Deus tira, porque Deus estava querendo mostrar alguma coisa para ele. Ele não entendeu por que Deus estava tirando, mas ele ficou revoltado. Porque o amor de Deus é assim, irmãos. Para nos corrigir, da forma mais gentil, ele vai tentando trabalhar em nosso coração. E às vezes a forma que ele encontra é tirando alguma coisa de nós. E ao invés da gente entender aquilo, a gente se revolta. Esse era o Jonas, que ficou bravo porque Deus tirou uma árvore. Cadê minha árvore? É até o título dessa ministração. Cadê a minha arvorinha? Um dia que ele teve aquela arvorinha. Quanto tempo? E ele se apegou sentimentalmente a ela. Um dia. E ele ficou pregando para aquele povo 40 dias. E não desenvolveu sentimento por aquilo. Às vezes, querido, Deus ele está nos mostrando algumas coisas a fim de que a gente desenvolva um sentimento com aquilo. Eu tenho comigo que Deus estava levando Jonas para perdoar Nínive, mas para mostrar para esse profeta o que era a misericórdia dele. O problema é que Jonas estava ali para ser usado por Deus para aquele povo. Só que Deus queria usar ele para aquele povo, mas queria usar o Jonas também, usar o amor dele para convencer o Jonas também. E aí o Jonas desenvolve mais sentimento com uma árvore que ele teve relacionamento dela com algumas horas, do que com pessoas que ele se relacionou por dias. Olhe para mim. Pode ser que dentro da missão que Deus te deu, você está se envolvendo com as coisas erradas, com o princípio errado. Que dentro da missão que Deus te deu, você está desenvolvendo o sentimento não por aquilo que Deus esperava, mas por um sentimento que agrada a você. Deus me coloca, um exemplo bem básico. Agora eu sou um missionário. E agora eu vou desenvolver um sentimento pela missão. Então meu dever é amar aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão nos rincões do Brasil, lugares isolados. Mas aí eu começo a desenvolver um sentimento pela minha imagem lá. Então eu preciso estar lá, para todo mundo saber, ó, o Machado está aqui, o Machado está fazendo. E ao invés de desenvolver um sentimento real pela causa real que Deus me deu, eu começo a desenvolver um sentimento pela causa que Deus me deu, só que é aquela outra causa que eu criei dentro da causa que Deus me deu.
Deus falou para mim: Machado, vai lá. Eu fui lá, só que esse lá eu desenvolvi uma causa para mim, ele também. E aí Deus começou a falar: isso é preocupante. Então deixa eu colocar uma arvorinha aqui. Aí Deus pôs, e Deus tirou a arvorinha. E ele ficou mais nervoso ainda. E aí Deus falou para ele: quem fez crescer essa árvore foi você? Quem adubou ela foi você? Fui eu. Ela não era tua. Eu ponho o que eu quero, eu tiro o que eu quero. Da mesma forma são as pessoas. Elas são minhas. E se eu quiser destruir, eu destruo. Se eu não quiser destruir, eu não destruo. Só que o problema, Jonas, que você está querendo destruir as pessoas porque você acha que a árvore é tua e você acha que as pessoas são tuas, e por isso você vai destruir. Só que eu não mandei você lá destruir porque eu dei aquelas pessoas para você. Eu mandei você lá profetizar porque aquelas pessoas continuam sendo minhas e eu quero perdoá-las. O nosso individualismo começa a tratar o ministério, a missão, as pessoas como se fossem coisas nossas. Então eu abro uma hora que eu quiser e eu volto a hora que eu quiser. A misericórdia não é minha, irmão, para eu dar a hora que eu quiser. O perdão não fui eu que inventei para eu dar a hora que eu quiser. Isso vem de Deus. E se vem de Deus, eu vou me submeter à direção e à vontade que é dele. Não espere destruição naquilo que Deus te escolheu para edificar. Não espere destruição naquilo que Deus está querendo te usar para reconstruir. Amém? A Bíblia diz em Salmo 2,8: pede-me e eu te darei as nações da terra por herança. É isso que Deus queria falar para Jonas. Jonas, essas pessoas são minhas. E a tua oração era: Deus, me dá essas pessoas para eu cuidar delas e para eu edificar elas. Só que você está querendo que eu destrua elas. Os ninivitas não eram de Jonas. Os ninivitas eram de Deus. E Deus só estava esperando um arrependimento para que eles fossem salvos. Tem coisas que Deus manda a gente fazer, irmãos, e aquilo não é nosso. Então faz o que Deus está dizendo a você fazer. Não, mas a minha linha de pensamento, que linha de pensamento? Eu tenho linha de pensamento quando se refere a mim. Quando eu sou o dono do negócio, o negócio é de Deus. Eu não penso nada. É Ele que dirige a bagaça aqui. Entendeu? Quem entendeu isso? Só que aí quando tira a arvrinha de Jonas, ele dá piti. Já deu piti já? Tem gente que dá piti aqui, eu sei. Ele deu piti. Cadê a árvore? Brincadeira! Tá amarrado, aí não dá, meu. Aí começa a dar piti. A gente começa a dar piti quando as coisas fogem do controle. Não dá? Não dá uns pitis de vez em quando? Não pode. Não é assim. Irmãos, responde para mim. Quem desfrutou daquela sombra? Quem? Foi a única pessoa que desfrutou da sombra. Quem foi mesmo? Não teve mais ninguém. Não teve mais ninguém. Qual é o nome disso? Individualismo. Individualismo. Quantas pessoas desfrutavam da misericórdia que Deus estava dando para os ninivitas? 120 mil. Princípio coletivo. O grande problema, irmãos, é quando a gente começa a chorar as nossas perdas individuais. Eu perdi isso, eu perdi aquilo outro. Só que Deus não estava chamando Jonas para chorar a perda individual dele. Olha aqui para mim. Deus é tremendo. Deus ele trabalha de um jeito. Nossa. Cresce a árvore aí. Cresceu. Agora tira a árvore. Aí ele chorou. Onde já se viu? Deus fala assim: cara, você chora quando você tem a tua perda, né? Eu te dei essa árvore. Você chora quando você tem a tua perda individual, mas você não chora quando a perda é coletiva. Eu esperava que você chorasse não por causa dessa árvore. Eu esperava que você chorasse pelas 120 mil pessoas. Eu esperava que você profetizasse, subisse aqui no monte e ficasse chorando: meu Deus, eles não se arrependeram. Mas é o contrário. Você é individualista e você chora a sua perda pessoal. E tem gente que está sendo salva e você não esboça reação nenhuma. Irmãos, o que o Senhor Jesus quer falar para nós é que Deus, Ele estava chorando por ver os ninivitas morrendo. Eles já estavam mortos já.
E quando Deus chama Jonas, Deus está chamando Jonas: vem chorar comigo. Que o seu choro, irmãos, pela dor dos outros, seja igual o choro que você tem pelas suas perdas, ou se possível até maior. Me fala, olhe para mim aqui, ó. Jesus, quando estava na cruz, ele chorou? Jesus, quando estava na cruz, chorou? Se chorou, não sei, a Bíblia não fala, então vamos supor que não. Jesus não chorou quando estava na cruz, mas quando ele chegou no sepulcro de Lázaro, ele chorou. Mas quando ele viu a multidão que não tinha o que comer, ele chorou. Quando ele viu a multidão perdida, ele chorou. Isso é misericórdia. Quando a gente chora o choro dos outros, bem-aventurados são os que choram. Chorai com os que choram. Amém? É para isso que nós somos chamados, irmãos, para ser instrumentos de Deus, para levar misericórdia para esses que estão chorando. Só que o problema é que tem gente que está mal, e a gente deveria estar chorando por elas, mas minha preocupação é com a minha vida aqui, ó. Minha preocupação é com as minhas perdas. Se a minha árvore estiver aí, beleza, mas se eu perder minha árvore, eu choro. Choro pelos 120 mil. Amém? Mas eles não são dignos. Mas eles não são dignos de ser perdoados, de merecer o meu choro. Olhe para mim. Quando nós amamos, olhe para mim. Quando nós amamos alguém digno, quando nós perdoamos alguém digno, nós estamos fazendo por essa pessoa a mesma coisa que Deus fez por nós. Eu entendi a misericórdia. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu vejo um princípio em Deus, o princípio da mutabilidade. E a forma gentil em Deus tentar convencer Jonas. Mutabilidade é porque algo muda com determinada frequência. Deus, ele mudou de opinião. Falou, vou destruir, não vou. Deus fez a árvore nascer, fez ela morrer. Deus, ele vai mudando. Por quê? Porque ele tem um propósito: que o homem seja salvo. Aí ele vai mudando para que o homem seja salvo. E esse é um jeito gentil de Deus trabalhar para que o homem seja salvo. Então, da forma mais gentil, Deus vai lá e faz uma árvore crescer. Eu vou tocar no coração dele. Mas a gente está lidando com um cara que tinha mais preocupação com a sua imagem, com a sua posição, do que com o que Deus pensava, do que com a imagem de Deus. Como é que você vai mudar a opinião de um cara desse? Irmãos, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4,16, portanto, olha que versículo lindo, põe aí na tela: não desanimamos, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que não se pode enxergar, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Presta atenção. A instabilidade temporal, irmãos, que vivemos, é uma oportunidade para a gente refletir em algo muito mais profundo, que é a vida, que é a eternidade. E não apenas fixar o nosso coração naquilo que é material, aquilo que é momentâneo. Entendeu? Entendeu por que Deus faz uma borboleira crescer e ela morrer? Porque Deus queria que Jonas refletisse com aquilo. Tá vendo, cara? Como que isso existia, já não existe mais. Reflete. Será que esse povo pode ser destruído? Reflete sobre isso. Irmãos, Deus, ele vai permitindo que tanta coisa aconteça na nossa vida, irmão. Mutabilidade, ou seja, as coisas vão mudando. Deus vai permitindo que gente entra na nossa vida, a gente sai, e a gente vê um caindo, a gente vê outro, porque ele tem um propósito, irmãos, de nos colocar numa condição de reflexão e falar, eu preciso pensar a respeito disso que está acontecendo. E entender
o propósito mais profundo de Deus. O propósito profundo de Deus não era colocar uma bomboneira e decepcionar e ele ficar chateado. O propósito profundo de Deus era mostrar que tinha uma vida, tinha uma salvação, tinha uma eternidade em jogo ali, numa sociedade de 120 mil pessoas. Olhe para mim, onde foi que Deus mudou o jogo para te mostrar algo? Onde foi que Deus mudou o jogo para você entender a misericórdia dele, a fim que você desperte? Fala, opa, deixa eu abrir mão da minha ótica, da minha imagem, deixa eu abrir mão do que eu penso aí, me fixar nessa missão de Deus. Amém, queridos? Essa é a forma gentil da qual Deus encontra para trabalhar em nós. E a última coisa, a sétima coisa, vou terminar agora. Já foram 6. Deus ele vai perguntar para Jonas: é razoável que eu mate essas pessoas só para você estar bem? Irmãos, essa é a oração que nós temos que fazer todos os dias. É razoável que o plano de Deus não se cumpra na vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, só para eu ficar numa condição confortável? Só para eu ficar bem? Só para eu sair na razão? Quando nós olhamos para uma igreja primitiva que era mártire, era uma igreja que entendia isso. Se precisa a gente morrer, a gente morre, mas a causa vai prevalecer. Mas o reino de Cristo vai salvar vidas. O nome disso é razoabilidade, coerência nos nossos pensamentos. É no exercício disso que a gente começa a refutar o individualismo. Vai, vamos lá, razoabilidade, vamos lá. Tá certo eu destruir essas pessoas? Pensa, vamos pensar um pouco. Eu quero que você pense, tá certo? A palavra de Deus, querida, ela tem um propósito: fazer com que a gente comece a pensar. Porque pode ser, querido, que o que a gente julga ser legítimo e racional é completamente irracional e por vezes até imoral. Jonas, eu quero que você pense. O apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos de Filipenses: portanto, se estamos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Mas você é de Deus mesmo? Você está orando mesmo? Tem o Espírito Santo, tem o amor? Então completa a minha alegria. Vamos pensar igual. Vamos deixar de lado esse individualismo. É isso que Deus está falando para Jonas. Vamos lá. É razoável o que você está pensando? Você é de Deus realmente? Você recebeu o Espírito? Então pensa igual eu. Completa a minha alegria. Repara que a gente começou a falar de choro. Porque se Jonas chorasse junto com eles no quebrantamento, ele se alegraria junto com eles. Só que o problema é que Jonas estava pregando para ele chorar, mas ele não chorava junto. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é para ser pregada com condenação, mas a mensagem do Evangelho é para ser pregada com arrependimento. Ou seja, eu estou pregando para o outro chorar porque eu estou chorando. E quando isso acontece, eu vou completar a alegria de alguém, porque quando ele estiver alegre, eu também vou estar alegre. Sabe por que você não consegue se alegrar com os que se alegram? Porque você não consegue chorar com os que choram. A gente é individual na hora de chorar e a gente é individual na hora de se alegrar. Então Paulo está dizendo, vamos ser razoáveis no nosso pensamento. Se tem um Espírito, se há amor, é hora da gente começar a completar um ao outro com o pensamento. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não faça nada por rivalidade, não faça nada por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Aí a gente vive uma época que todo mundo julga ter o que? A razão. Olha para mim aqui. Olha para mim. Por que você acha que um cara quer ser presidente da república? Um partido quer que
o representante dele esteja à frente do país, principalmente o Brasil, só tem bucha para resolver. Estivesse falando, não, você vai ser dono da Apple, aí beleza, tem que brigar mesmo. Você vai ser dono da Coca, aí beleza, só dá lucro. Você vai ser dono da Microsoft, só dá lucro. Não, você vai ser dono do Brasil, que só dá prejuízo, está endividado, está arrebentado. Como é que resolve o problema da segurança? Como é que resolve o problema da saúde? Por que eles ficam brigando então? Só por causa de uma coisa, que querem mostrar que são melhor, que está no poder. É por isso que eles brigam, por causa do poder. E a gente cai nisso. Aí fica cada um defendendo um ponto de vista. Um é o Salvador, não, o Salvador é o outro. Tudo é vaidade, tudo é interesse. Mas quando a gente traz isso para o campo da igreja, você faz o quê? Por qual motivo? Qual o interesse que você tem naquilo que você faz? Olhe para mim. O que Jesus lucrou morrendo na cruz? Porque para ele morrer na cruz, ele não lucrou. Pelo contrário, o texto de Filipenses vai continuar dizendo que o nosso exemplo tem que ser dele, porque ele deixou a glória dele. Ele tinha algo, e para cumprir o chamado, ele deixou a glória dele. O que é que eu e você ganhamos com o suposto amor de Cristo que a gente se envolve? Se você estiver lucrando com algo que é o ministério de Cristo, quando você parar de lucrar, você para. Agora, se você focalizou o lucro em Cristo, quando você não estiver bem, você vai continuar. Quando você estiver chorando, você vai continuar plantando. Porque você entendeu que não é a arvorinha que em determinado você tem, ou em determinado momento você não tem, que vai calar a tua voz de proclamar arrependimento em Nínive. Pode ser que uma hora você vai estar com a tua cabeça exposta ao sol, rachando, você quase perdendo os seus sentidos. Pode ser que uma hora você vai estar debaixo de uma árvore, descansando, que vento agradável. Mas o teu foco é que aquelas pessoas que ouviram a minha mensagem se arrependam. O meu foco é, eu não posso ser individualista. A cerne desta mensagem hoje é isso. Cuidado com o partidarismo, cuidado com o individualismo, cuidado com a vaidade, cuidado para não estar pensando demais em você. Porque no Evangelho de Cristo, quando eu for medir o amor, ele tem que ser igual para o próximo e para mim. Quem está entendendo isso? Repita comigo: partidarismo não é uma palavra que cabe no Evangelho. Amém? Não, eu penso de um jeito, não, eu penso do outro, eu penso do outro. Não, então não é Evangelho. Partidarismo não é uma palavra que cabe no Evangelho. A mesma forma de pensar, ela é natural, unânime, quando todos possuem a mente de Cristo. Deus, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles estejam também em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Um só. Então, se eu posso concluir o porquê do fracasso do ministério do cara, que quando perdeu a árvore ficou zangado, mas quando ia perder 120 mil pessoas não sentiu zangado, eu posso deduzir uma única coisa: Jonas, você também é um ninivita, eu tive misericórdia de você, e eu não posso ser diferente com eles. Amém? Que a gente seja um. Que a gente seja um. Amém? Cuidado com o individualismo. Lembre-se que individualismo é algo que não cabe dentro do Evangelho.